da sua palavra. Amém? Eu queria saber se nós estamos prontos para gravar. Ainda não recebi a luz verde. Amém? Agora sim, graças a Deus. E a mensagem do dia de hoje, o nome da mensagem: Deus favorece os fiéis. Você é fiel? Amém. Amém. Então você vai ver que você é um favorecido do Senhor. É a nossa mensagem de número 1494 e vai estar disponível logo após o nosso culto em CD para quem quiser adquiri-la. O nosso versículo base é o Salmo de número 30, versículos 1 a 5, e a palavra de nosso Deus diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Preste atenção, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Pai. Pai amado, bendito e todo-poderoso, é noite de nós falarmos sobre o teu favor. Os teus filhos precisam conhecer que tu favoreces aqueles que te são fiéis. Por isso, ó Deus, usa os meus lábios como canal, como transmissores, ó Deus, da tua maravilhosa e bendita palavra, e que esta palavra, esta mensagem que está preparada para esta noite, atinja o coração daqueles que te são fiéis, do povo que se chama pelo teu nome. Eu subjugo a minha carne ao Espírito, para que a tua vontade soberana prevaleça sobre a minha, e que a mensagem preparada para esta noite chegue à terra boa do coração dos teus eleitos, e dê frutos a 100 por 1 da semente. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e a amada igreja do Pai diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora Silmara. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, povo de propriedade exclusiva de Deus, ter um Deus favorável a nós é estar na posição onde se pode desfrutar de benefícios que são dados por alguém que nos é superior. A palavra favor tem um sentido amplo, tem um sentido muito profundo e positivo para nós que somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Nós somos barro e Ele é o oleiro. Nós somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. E esse Deus supremo, soberano, absoluto, nos tem abençoado e favorecido. Portanto, nós temos em Deus uma boa aceitação. O Salmo de número 35, versículo 27, diz assim: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz
na prosperidade do seu servo. Deus se satisfaz com a nossa prosperidade, com a nossa realização pessoal, ou seja, Ele tem uma boa disposição para nos prosperar e para nos realizar. Provérbios 14, 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Nós podemos desfrutar do favor do rei em nossas vidas, nós podemos desfrutar da generosidade de Deus e do poder atuante desse nosso Deus. Nós podemos dizer a mesma coisa que disse Davi, no Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas hoje, mais uma vez, nós vamos ver que existe uma diferença entre favor e graça. Graça é um dom imerecido, é um presente que não nos custou nada. Eu não fiz absolutamente nada para recebê-la. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. E é pela graça, pela eleição incondicional, pela soberania de Deus e pela predestinação. A salvação é um presente. Eu e você não fizemos nada para ser salvo, mas Deus fez tudo por mim e para mim, tudo por você e para você. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu vos escolhi, isso é graça. Nós não precisamos fazer nada, o nosso Deus nos escolheu. No livro de João, capítulo 10, 28, a palavra de Deus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A salvação, o dom da fé, a predestinação, a justificação, a vida eterna, tudo isso faz parte do mesmo pacote. É a graça de Deus que veio gratuitamente, perdoe-me a redundância, às nossas vidas. Nós não fizemos nada para merecer. Até porque, na carne, éramos inimigos de Deus, destituídos da glória do Senhor, estranhos à aliança, e estávamos todos nós mortos espiritualmente. Mas, por causa da sua graça, Deus nos atraiu, Deus nos reconciliou e nos deu de presente a salvação e a vida eterna. Foi tudo por graça, foi Ele quem fez tudo, e Ele fez tudo porque Ele quis. Portanto, diga aí no seu lugar: eu recebi a graça de Deus em minha vida. Se você crê, logicamente. Graças a Deus. Vamos entender agora o que é o favor de Deus, o favor do Senhor. Eu disse que há uma diferença entre graça e entre favor. Nós já temos a graça para realizarmos os sonhos que já construímos e os sonhos que nós continuamos a construir nesses dias. Para vermos grandes conquistas, nós precisamos do favor do Senhor. E aí você me pergunta: o que é então, bispo, o favor do Senhor? E eu lhe respondo: o favor do Senhor, esse sim, é por merecimento. Ou seja, é quando você alinha o seu proceder à vontade de Deus, é quando você faz a vontade de Deus. Isso nós podemos ver no Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade.
disse o salmista. Quando você faz a vontade de Deus, quando você agrada ao Senhor, Deus manifesta o seu favor na sua vida. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu posso complementar, e Ele te será favorável. Isaías 3,10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor se mostra favorável conforme o proceder e as ações dos seus filhos. Como disse anteriormente, há uma grande diferença entre graça, favor imerecido e o favor de Deus. Você alinha o seu proceder, você faz a vontade de Deus, então o favor do Senhor se manifesta na sua vida. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem, alcança o favor. Então, podemos ver aqui que há uma movimentação. Você procura o bem e você alcança o favor do Senhor. Então, você tem que fazer alguma coisa. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem procura o bem, alcança o favor. Veja que o favor é alcançado. Então, você faz alguma coisa para alcançar o favor. Diferente da graça de Deus. O favor de Deus só se manifesta porque nós recebemos a sua graça, e a graça é que nos faz alcançar o favor. Nós podemos dizer que uma senha, né, um pré-requisito para o favor de Deus é a graça. O favor de Deus só se manifesta naqueles que receberam a salvação e todo o pacote inerente a ela por graça. Amém? Graças a Deus. Então, nós podemos concluir que o favor de Deus é uma segunda graça, um segundo benefício. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Porque Maria foi muito favorecida. O que veio antes do favor? Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então aqui nós vemos o cumprimento daquilo que nós estamos falando, né? Maria, abençoada, obteve o favor de Deus. Por quê? Deus achou graça na sua vida, porque ela recebeu o pacote da salvação através da graça de Deus. E essa maravilhosa e bendita graça vem às nossas vidas em primeiro lugar. Mas o pacote da graça, nós temos como obter o favor do Senhor. Porque só o fiel vive beneficiado, favorecido. Maria era fiel, portanto, nós podemos ver a sua fidelidade expressa no capítulo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela era obediente, submissa, honesta, santa. O desobediente pode ser salvo, mas ele vive salvo como pelo fogo. Ele vive se queimando. A Bíblia diz que um dia o fogo vem e prova a vida de cada um de nós. Porque cada um tem que ver como edifica a sua vida. Como caminha com Deus nesta terra, como vive o cristianismo. O fogo vem e prova a vida de cada um de nós. E se nós tivermos as nossas vidas edificadas em ouro, em pedras preciosas, então ela não se queimará. Mas se nós estivermos edificando as nossas vidas em madeira, em palha e feno, certamente haverá dano,
certamente nós nos queimaremos. A Bíblia diz que um dia o fogo vem e prova tudo. Mas qual é o segredo? É você edificar a sua vida nos firmes fundamentos da graça de Deus, em ouro, em pedras preciosas. Há cristãos que vivem se queimando. As coisas dão sempre errado. A vida parece que está na contramão. Nada se encaixa. Nada vai para frente. Não tem testemunho. Por que isso acontece? Porque não estão fazendo a vontade do Senhor. E por isso, apesar de salvos, não estão vendo o favor do Senhor em suas vidas. São pessoas salvas, receberam a graça, receberam a salvação incondicional, mas não estão vendo e não verão as grandes manifestações do favor do Senhor. Eu estou absolutamente certo de que Deus já iniciou uma grandiosa obra na vida do povo da Cristo Vive. Haja vista a quantidade e a qualidade dos testemunhos que nos chegam às mãos, alguns deles tornados públicos neste altar. Não nos esqueçamos que este é o ano das grandes conquistas, o ano da invencibilidade. E o que ainda faltam, exatamente 90 dias para o seu encerramento. Tem tempo de sobra para que você ainda está à espera daquela tão sonhada conquista, vê-la sair do mundo invisível para o real. Eu não tenho dúvidas disso, mas você tem que fazer aquilo que cabe a você fazer. Deus não quer que você faça nada mais do que é o possível. Você faz o possível e o impossível Ele fará. Você precisa saber que há atitudes que nos deixam mais perto daquilo que Deus quer fazer conosco. Há posturas que nos aproximam do favor de Deus e há comportamentos que agradam a Deus e, portanto, liberam o favorecimento do Senhor em nossas vidas. Preste atenção. A sua vida tem que ser marcada com algo que ninguém poderá apagar. Existem atitudes que Deus honra e manifesta o seu favor. E isso marca a nossa vida para sempre. Mas também, por outro lado, existem atitudes que nos distanciam do favor de Deus. Porque só o prudente, o que procura o bem, o obediente, o fiel, desfruta do favor do Rei. Esta é uma verdade absoluta e nós podemos ver esta evidência no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graças a Deus. Todas as bênçãos, os favores, são criados no mundo espiritual. Mas a bênção, o favor de Deus, é uma unção e é uma habilidade. Deus produz a provisão para nós, produz a cura, produz alegria, produz dinheiro, produz crescimento, produz saúde. Ou seja, todas as bênçãos são criadas no mundo espiritual. E esta bênção é uma unção que está sobre as nossas vidas, para que os frutos venham até nós. Todas as bênçãos têm origem no mundo espiritual. Nós precisamos trazê-las para o mundo concreto, para o mundo real. Elas já existem no mundo espiritual, que é invisível. E nós estamos aqui vendo com os nossos olhos humanos as coisas que nos cercam, mas no mundo espiritual as bênçãos já estão criadas. Elas já existem. Resumindo, o nosso Deus já liberou, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Elas já existem, estão no mundo invisível, no mundo espiritual. Nós temos que fazer uma conexão para que elas se manifestem em nossas vidas,
no mundo concreto, no mundo real, para que nós vejamos e para que elas se manifestem nas nossas vidas. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como disse, as bênçãos estão situadas no reino espiritual, e se nós queremos tomar posse, se nós queremos que essas bênçãos se tornem visíveis nas nossas vidas, nós temos que entender onde estão as bênçãos, onde elas já existem. Toda sorte de bênçãos já existe. É isso que nós lemos, é isso que diz a palavra de Deus. Por exemplo, se você soubesse que a sua casa, o seu emprego, o seu marido, a sua esposa estivessem num certo e determinado lugar, com certeza você iria até esse lugar para se apropriar dessas bênçãos. Não é verdade? As suas bênçãos, os favores de Deus para as suas vidas, para a sua vida, estão nas regiões celestes, que é essa região que nós ocupamos, no reino espiritual, e nós já estamos nele. Você receberá essas bênçãos, os favores, se você andar, se você estiver no Espírito. Se as bênçãos estão no mundo espiritual, para eu receber essas bênçãos, para eu delas tomar posse, eu tenho que viver no Espírito. A igreja sabe, nós temos uma natureza carnal e nós temos uma natureza espiritual. Quando nós andamos no Espírito, então nós podemos nos apropriar das bênçãos que já existem no mundo espiritual. Não é necessário atitudes estranhas, uso de objetos de culto, rituais, sacrifícios, jejuns intermináveis, subidas aos montes e etc. Só é necessário andar no Espírito, porque se eu ando no Espírito, eu tenho acesso ao reino espiritual, de fato, onde as bênçãos estão situadas. Você não precisa perseguir a sua bênção, se sujeitar a humilhações, ir de igreja em igreja, através de campanhas, de correntes. Você só precisa andar no Espírito e aí as bênçãos virão à sua vida. Aliás, elas vão lhe perseguir. Palavra de Deus, no livro de Gálatas. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, porque nós ouvimos uma verdade absoluta. E sempre que isso acontece, nós devemos dizer amém, assim seja, é verdade. Palavra do nosso Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para receber as bênçãos, você tem que andar no Espírito, porque as bênçãos já existem e estão lhe esperando no mundo espiritual. Lembre-se que todo mal tem origem na carne. Na nossa carne bem algum habita. Por isso, você não pode andar na carne. Se você fizer dessa maneira, você não verá as bênçãos do Senhor, você não verá o favor do Senhor. É andando no Espírito que você chega até as bênçãos do Senhor. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. Eu disse isso, nós temos duas naturezas distintas, né? E a nossa carne está constantemente brigando contra o nosso Espírito. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se nós andamos no Espírito, então nós saímos fora
do reino da carne, e jamais, ou melhor, e nós veremos as grandes bênçãos do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Se nós privilegiarmos a nossa carne, se a nossa carne estiver em alta na nossa vida, nós certamente não veremos o favor, nem as bênçãos preparadas pelo Senhor, porque elas existem no reino espiritual. Então nós precisamos andar no Espírito para obtê-las e para ver as suas manifestações em nossas vidas. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, a palavra do nosso Deus diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são tudo coisa ruim: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Simples e objetiva a palavra do nosso Deus. Não herdarão, ou seja, não verão o favor de Deus, não tomarão posse das bênçãos que estão no reino de Deus, que você só consegue alcançá-las quando você anda no Espírito. Se você estiver na carne, onde habita toda essa imundície, todo esse pecado, você jamais verá e obterá o favor de Deus na sua vida. A palavra do nosso bom Deus no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se o homem confia no homem, ou seja, confia na sua carne, não anda no Espírito, ele está afastando o seu coração de Deus. Portanto, ele tem atitudes que o deixam mais longe daquilo que Deus quer fazer. O nosso Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita e é agradável para as nossas vidas. Ele quer que essa vontade se manifeste nas nossas vidas, mas nós temos que nos alinhar o nosso proceder, andar no Espírito, para que nós vejamos tudo isso no mundo real, no mundo concreto. A palavra do nosso Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, e o recebemos, e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos libertos, verdadeiramente libertos. Não precisamos viver sob nenhum efeito do mal. Bispo, mas há crentes que se permitem ainda viver sob o efeito do mal? Eu respondo: sim. Quando? Quando andam na carne. Você vê muitas vezes pessoas cristãs quebradas financeiramente, pessoas sempre doentes, pessoas salvas, pessoas frustradas. E não é por causa do diabo, é por causa de suas carnes, da sua carne. O diabo não é seu problema, porque o Senhor Jesus o destruiu. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, está debaixo dos nossos pés. Todo principado, aleluia. Aplauda a Deus, porque essa é uma verdade absoluta. Graças a Deus. Aleluia. Todo principado, toda potestade está debaixo dos nossos pés. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você acha que um cristão da Cristo Vive anda com medo do diabo? Não. É lógico que não. Meu irmão, o diabo tem o tamanho que você quiser dar a ele. O diabo para nós
é um gato desdentado, é um derrotado, é um desempregado dos céus, é pequeno e é miserável. O seu problema, portanto, não é o diabo. O seu problema pode ser a sua carne. Filipenses 3:21, a palavra de Deus diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós temos um corpo de humilhação, uma carne que para nada aproveita. E olha, vejam o que Jesus disse em Mateus 26, versículos 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, na carne, bem algum habita. A carne é fraca. Eu não posso usar esse versículo para dar desculpas. Nós temos, sim, os olhos abertos para esta realidade, mas o nosso espírito é forte e tem domínio sobre a nossa carne. A carne pode ser um problema para o cristão. E o que nós temos que aprender então? Temos que aprender a lidar com essa carne. Uma vez que nós conhecemos, que nós sabemos qual é a sua natureza, então nós temos que ter artifícios, logicamente buscados na palavra de Deus, para administrar essa situação, para lidarmos com essa carne e tirarmos proveito e ver a bênção do Senhor manifesta na nossa vida. Andar no Espírito traz poder, traz sucesso e traz o favor de Deus nas nossas vidas. Você não pode se envolver com coisas que parecem que são espirituais. Você tem que sim se envolver com aquilo que verdadeiramente é espiritual. Muitos estão, infelizmente, se enganando, estão iludidos, estão cegos, porque estão se envolvendo com coisas que parecem que são espirituais, mas na verdade não são. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E é o Espírito que dá vida a todas as coisas. A palavra é Espírito. Se a palavra é Espírito e vida, então é a palavra que lhe tornará um ser espiritual. Ou melhor, dizendo, corrigindo a minha confissão, é a palavra que manifestará a sua verdadeira identidade, que é a identidade espiritual. Se eu tenho que andar no Espírito para alcançar o favor do Senhor, que está no reino espiritual, então eu tenho que saber que é o Espírito que dá vida e é a palavra que me torna espiritual. Não é o vestuário e muito menos o cabelo. Não é o rosto lavado, sem maquiagem, e as mulheres sabem muito bem do que eu estou dizendo, em especial a minha amada Bispa Solange, que adora uma maquiagem, amém? Mas é uma poderosa arma nas mãos do Senhor, amém? Não é o nosso exterior, é o nosso interior. É o nosso interior que conta. É a nossa verdadeira identidade, o nosso espírito, é a vida espiritual. Não é o nosso exterior, não é a nossa roupa, o nosso cabelo, não são as coisas externas, são as coisas internas, as coisas espirituais, as coisas que são boas, as coisas que são perfeitas, aquilo que abriga no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus fez morada no nosso espírito. Portanto, as coisas boas estão no nosso espírito. E graças a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Se nós vivermos na palavra e pensarmos na palavra, e irmos um pouco além
mergulharmos na palavra, nós seremos espirituais e cada vez mais espirituais. Então aqui está o segredo. Você se envolve com a palavra, você mergulha na palavra e você vai se tornar cada vez mais espiritual. Se nós tivermos a palavra e pensarmos na palavra dioturnamente, nós vamos ser as pessoas melhores desta terra. Nós vamos ser invencíveis. As grandes conquistas, as grandes e maravilhosas promessas do Senhor se manifestarão nas nossas vidas. Portanto, amado, não caia na armadilha de pensar que você não precisa vir à igreja. É importante você vir a esta igreja. E eu digo a esta igreja porque aqui eu sei que a palavra é pregada. E é a palavra que faz com que você ande no Espírito. Nós sabemos, não é o motivo da nossa pregação, não é esse propósito, que em outros lugares nós não vemos a palavra do nosso Deus pregada e valorizada da maneira que deve ser. Mas eu falo pelo nosso ministério, que aqui sim você tem a verdadeira e genuína palavra pregada. Portanto, aí você tem a sua identidade espiritual manifestada para que você obtenha o favor do nosso Deus. E a oração e a palavra são os meios pelos quais eu me conecto e tenho contato com as coisas espirituais e com o favor do Senhor. Andar de acordo com a palavra é que realmente traz resultados. Portanto, você tem que confiar na palavra. E se você crê que isso é verdade, repita comigo: eu tenho que confiar na palavra. Mas se eu entro em contradição com a palavra, eu não posso esperar o segundo benefício, o favor de Deus, que coisas grandes aconteçam na minha vida. Quanto mais a palavra estiver operando e atuando na sua vida, mais espiritual você será. Aquele que está fora da palavra é carnal. Existe a visão de Deus e a visão do homem. Com qual dessas lentes você quer enxergar a sua vida? Quem anda no Espírito tem a sua mente ocupada com o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Todas as coisas boas estão no reino espiritual. Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Andando no Espírito, você alcança e alcançará as promessas do Senhor. Palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais uma vez, a carne realmente não está com nada. Amém? Amém. O que está com tudo é o nosso espírito. Portanto, andemos no espírito, porque aí sim o favor de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. A religiosidade é a carne. Oh, danada. Amém. Nós temos que subjugá-la constantemente. A religiosidade induz a andar na carne, fora da palavra. Você precisa hoje confessar as coisas como estão na palavra. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que Jesus consumou na cruz há 2000 anos no Calvário,
já está no mundo espiritual. Essa ação, o ir para a cruz, o morrer na cruz, teve um propósito. Ele liberou já todas as bênçãos. Tudo isso já existe no reino espiritual. Nós temos que andar no Espírito agora e tomar posse. Está tudo pronto. Já existe, e pela fé, os que agora andam no Espírito vão tomar posse, porque assim disse o Senhor nesta noite. Portanto, fique de pé, levante as suas mãos aos céus e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse ensinamento que chegou às nossas vidas no dia de hoje. Ó Deus, aprendemos, ó Pai, mais uma vez tivemos a evidência de que o favor de Deus, o teu favor, se manifesta nas nossas vidas quando nós andamos em linha com o mundo espiritual. Portanto, ó Deus, na nossa carne, na qual bem algum habita, ó Deus, na qual só habitam coisas ruins, ó Deus, é uma carne que deve estar totalmente, diariamente, sempre subjugada ao nosso espírito, porque esse sim, neste sim, abriga a perfeição do Espírito Santo de Deus. Portanto, ó Deus, nós queremos diante de Ti, diante do trono da Tua graça, mais uma vez confessar em linha com a Tua maravilhosa palavra. Nós queremos alinhar o nosso proceder ao reino espiritual, para que o Teu favor, Jesus, grandioso, o favor maravilhoso que Tu tens para a vida dos Teus filhos, se manifestem nas nossas vidas, se manifeste nas nossas vidas. Nós recebemos, ó Deus, com ações de graças, em nosso coração, Jesus, todos os favores, tudo aquilo, ó Pai, que Tu tens preparado para a vida de nós, dos cristãos, ó Deus, que temos o nosso proceder alinhado, ó Pai, ao mundo espiritual. Sabemos que neste mundo, Jesus, onde habitam as coisas boas, e sabemos que todas as bênçãos, que tudo aquilo que é bom, Jesus, que já foi liberado há 2000 anos, quando na cruz do Calvário, Tu liberaste as bênçãos, Tu nos resgataste do império das trevas, e nos transportaste para o reino de luz, para o reino do Filho do Seu amor, onde, Jesus, toda sorte de bênçãos já existem, ó Deus, que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que é nosso direito, ao alinhar o nosso proceder, andando no Espírito, Jesus, e vendo pelos olhos da fé a manifestação da Tua glória em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos imensamente gratos a Ti, Jesus, porque nós somos um ministério, Jesus, no qual a Tua palavra é pregada de maneira verdadeira, de maneira forte, Jesus, para que os Teus filhos tenham a sua natureza carnal subjugada ao Espírito, Jesus, e uma vez que estejam andando no Espírito, usufruam das mais de 7.000 promessas prometidas na Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concedeste de estar na Tua casa, nos Teus atos, Jesus, crescendo um pouco mais na graça, no conhecimento e aprendendo, Jesus, a diferença existente entre graça e favor. A graça veio às nossas vidas imerecidamente, mas o favor de Deus só se manifesta quando nós agimos em conformidade com a Tua palavra. Ó Deus, que nós tenhamos isso claro nas nossas mentes, e que ao sairmos desse santuário, que ao enfrentarmos o mundo, Jesus, nesta próxima semana, nós tenhamos sempre alinhados, o nosso proceder alinhado à Tua palavra, e nós vejamos, ó Deus, o Teu favor em todas as áreas das nossas vidas. Nós oramos com fé e declaramos que assim será,
em nome e para nós e para a glória do nosso Deus. E aqueles que creem, aqueles que andarão no Espírito e, portanto, herdarão, verão as promessas que estão no mundo invisível, no mundo espiritual, se manifestar no mundo concreto. Digam amém, aleluia e amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Agora e eternamente. Ele é o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Amém. Queria chamar aqui ao nosso púlpito a nossa Bispa Solange, com a sua maquiagem exuberante. Amém. Amém, Bispa. Não existe mal nenhum nisso. Amém. A palavra de Deus diz que o que Amém. Conta é o reino espiritual. Só que não é o nosso interior. Assim, tão exuberante. Amém. Amém. Às vezes nós ficamos assim, tentando explicar o inexplicável, ou tentando achar respostas, porque nós pastores somos muito procurados por pessoas que querem saber por que as coisas não acontecem. Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes nós ficamos assim, né? O que nós vamos dizer? A melhor palavra está sendo pregada. Temos olhos iluminados. Estamos no melhor ministério que existe na face da terra. Eu não tenho dúvidas disso. Temos a unidade do corpo. Temos a manifestação de Deus. Amém. O que é? Aí o bispo chega com toda a sua maneira mais fleumática. A Amém. sua maneira assim mais Obrigado, bispo. sucinta. Ele chega assim, dessa forma dele, assim, então, sucinto, uma forma assim de mais racionalizar as coisas. E chega e diz assim, olha, simples. É tão simples, está tão claro, não é? É sempre assim, tão simples, está tão claro. É só andar no Espírito. E eu pensei, olha, eu vou responder isso, não fico gastando horas de gabinete pastoral, porque as coisas vão, ande no Espírito, meu amado. Porque as coisas da carne não deixam o favor de Deus se manifestar. Graça, todos nós recebemos e recebemos de graça. E agora precisamos ver os favores. Deus nos ensinou a sonhar. Deus nos ensinou a visualizar os nossos sonhos. Deus nos mostrou, né, o conteúdo da nossa fé. E disse que até o final do ano, nesses 90 dias, grandes conquistas vão se realizar nas nossas vidas. E eu fiquei chocada a primeira vez que o apóstolo Miguel Ângelo falou. Eu fiquei chocada, eu confesso para a igreja, quando ele disse: todos poderão receber? Poderão, sim. Mas todos irão receber? Não. Eu tomei um choque naquele momento. E isso depois foi sendo digerido exatamente pelo conhecimento da palavra, não é? Potencialmente, temos a graça todos nós e podemos receber tudo. E conquistar tudo, que está tudo pronto. Amém. Mas todos vamos? Amados, tomara que sim. Tomara que sim. A verdade é que há um andar. E se esse andar estiver alinhado à Bíblia Sagrada, então todos poderemos conquistar grandes coisas. Glória a Deus. Se Deus está nos alertando, Aleluia. É para que a gente, nesses 90 dias que faltam para o encerramento de 2007, alinhe o nosso proceder. Carne, você não pode. Olhe para a sua carne, um pedaço dela que está à mostra assim, e fala: você não pode mais. Contra a minha vida, você não pode mais. Diga, não pode mais. Não pode mais. Aquele que está no meu espírito é maior. Aquele que está no meu espírito é maior. Amém. Aleluia. E nesse eu posso todas as coisas. Glória a Deus. Então, amado, acabou aqui, não é? Fofoca, disse que me disse, acabou aqui murmuração, criancice, infantilidade. Acabou. Porque nós vamos ver as grandes conquistas que Deus nos prometeu. Você recebe? Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Os nossos louvadores podem vir. Nós vamos encerrar o culto louvando a Deus. O bispo vai dar a bênção final.
Depois nós vamos ter um momento de comunhão lá no hall social. E nós estamos aqui sendo portadores de um convite dos nossos irmãos Alexandre e Silvana, que, para a glória do Senhor e para a nossa alegria e deles também, vão ficar noivos hoje, oficialmente. Então, lá embaixo, depois... Amém? Quer dar um aplauso ao Senhor? Eles estão tão elegantes hoje, bonitos. Graças a Deus. Não logo agora, nós temos ainda assuntos a tratar administrativamente, você tem comunhão com os irmãos, mas depois de um tempinho, eu e o Bispo Rai vamos trazer uma breve palavra, orar pelo casal e vamos partilhar de uma fatia de bolo. Não é isso, Alexandre e Silvana? Graças a Deus, muito obrigada por fazer a igreja participante desse momento de alegria na vida de vocês. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus? O que nós vamos cantar? Esta canção, amados, tem tudo a ver com o dia de hoje, com a mensagem que nós ouvimos pelo nosso bispo, mas essa é uma música que marcou algumas vidas. A minha, da pastora Vera, a da presbítera Tia Lu. Depois, a reunião que a pastora Vera disse começou na minha casa, ela começou em casa logo depois que o apóstolo Miguel Ângelo deu um seminário aqui em São Paulo, num salão de convenções, num hotel no centro de São Paulo. Ele veio ali um final de semana, ministrou rapidamente algumas coisas da graça de Deus. Nós pedimos que ele voltasse e ele fez isso por 1 mês e meio a 2 meses, toda quinta-feira. E a música tema do nosso encontro era essa que nós vamos cantar agora, muito antiga, mas que tem para nós realmente uma lembrança gostosa, é forte, e eu espero que você que aprendeu, cante conosco agora, usando aí toda a sua energia para o Senhor Jesus. E confessando as verdades que ela diz. Vamos lá? Fale com força. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Cante para a tua carne. É o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o
Diga Jesus. Mais uma vez, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! A Ele toda a honra e toda a glória. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida dos amados irmãos, daqueles que recebem essa palavra em seu coração. Digam amém. Aleluia. Boa noite a todos. Até amanhã. Não perca, temos oração e confissão. Amém. E Boa diga noite, quem está ao seu lado. internautas. Ande no Espírito para obter o favor de Deus. Amém. Boa noite a todos. Se você Amém. quiser, vem aqui dar um abraço no Bispo Severino, de boas-vindas, de amor.